Henrique Raposo é um comentador político que já nos habituou a determinadas parvoíces, e digo-vos que no dia de hoje este excerto vai ser um bocadinho bipolar. Por um lado ele diz algo que é bastante senso comum e por outro lado diz um disparate sem igual. E eu venho mostrar-vos estes dois momentos que me parecem essenciais deste último comentário que o próprio fez, porque ele dá aqui a entender, aliás ele não dá a entender, ele diz de forma bastante explícita que nós estamos chocados, ou estamos mais chocados com o caso de abandono das duas crianças francesas no mato, basicamente, porque foi a mãe a fazer e não porque foi o pai. Ou seja, nós estamos com um determinado nível de choque motivado pelas nossas lentes machistas, basicamente. Vamos ver esta intervenção e fazer uns comentários. Nós, um canal de referência, um mídia de referência, deve tratar destes assuntos e não deixar estes assuntos para os tabloides. Porque são casos que mexem de facto com o sentimento da comunidade e têm que ser tratados com pinças e não com o martelo dos tabloides. É o que temos tentado fazer. Exatamente. E a primeira coisa interessante aqui a dizer é que nós falamos muito noutros assuntos sobre o que é o género, o que é a identidade de género. E um caso como este mostra muito bem como as construções de género estão socialmente construídas. Este caso está a ser o impacto que tem porque é a mãe. Se fosse o pai, não estava a ser este impacto. Eu estou a estudar muito para o livro que estou a escrever, biografias de mulheres violentas. E é muito curioso como, imagina um casal de homicídio, homem e mulher, de homicidas e até de pedófilos. Eles fazem aquele horror juntos. Mas socialmente, e mesmo em tribunal, ela é muito mais punida e muito mais diabolizada do que ele. É muito engraçado, entre aspas, de perceber, enquanto escritor, isso. Porque isso estilhaça a ideia de género. Porque quando um homem comete este tipo de crime, é só um crime. Quando uma mulher é violenta, estilhaça a ideia de género, a ideia da mãe e da mulher eternamente cuidadora e ingênua. O Henrique Raposo diz que com cada uma pior que a anterior, que honestamente eu não sei como é que este senhor é comentador. Vamos por partes. Como é óbvio que há um choque maior para este tipo de criminalidade cometida pela mulher, mas isto não tem que ver com uma construção social. Tem que ver, desde logo, com as predisposições, do ponto de vista da personalidade, médias entre homens e mulheres. Os homens têm, por exemplo, vou dar este exemplo prático, têm uma predisposição maior para a agressividade. Aliás, se vocês tiverem acesso aos dados, e há alguns dados que são indicativos disso mesmo, dados das pessoas mais agressivas do mundo, não que haja uma escala, mas uma média, são estudos feitos do ponto de vista dos psicólogos, vocês vão perceber que a grande maioria, sei lá, do top 100 são homens. A grande maioria da população prisional são homens. E isso acontece por uma variedade de fatores, mas desde logo pela uma predisposição psicológica que os homens têm, são mais capazes de agressividade. E isso também se justifica em outras características biológicas. Desde logo, a maior produção de testosterona, maior densidade óssea, uma maior capacidade de performance do ponto de vista físico. E, portanto, o Henrique Raposo adere a este tipo de narrativas de que as identidades, as identidades, mas também as predisposições a nível social tendencialmente devem ignorar a biologia, porque a biologia, na conversa de pessoas como o Henrique Raposo, não entra sequer para a contabilidade, e deveria entrar. Eu não estou a dizer que a biologia é tudo, eu não estou a dizer que a biologia seja tudo, ou seja, como há predisposições médias para determinados traços de personalidade e para determinadas capacidades físicas, também há pessoas que saem da média, ou seja, há mulheres com maior capacidade de performance e há homens com menos capacidade de performance. Isso tudo existe. Portanto, isto são traços gerais. Mas nós baseamos a nossa visão de mundo nesses traços gerais. Ou seja, ninguém diz que uma mulher seja ingênua porque é cuidadora. Não é nada disso. É absolutamente essencial a mulher para a existência de uma sociedade e do mundo funcional. Daí a ideia cristã da complementaridade. Ninguém diz que uma mulher por ser cuidadora e ingênua, isso é um disparate completo. É uma predisposição também ela biológica
que absolutamente essencial para a nossa continuidade enquanto nação e enquanto humanidade, caramba. Se não houver mulheres com esta predisposição para o cuidado, para a maternidade, etc., não há humanidade. Não sei se estão a par. Não sei se estão a par como é que a biologia funciona. Mas o Henrique Raposo tem que perceber que ele não nasceu de uma cegonha. Eu não sei se os pais do Henrique Raposo já tiveram esta conversa com ele. E atenção, eu não faço ideia se o Henrique Raposo tem os pais vivos ou não. Espero que sim, e isto é obviamente só uma piada retórica. Não, se não tiver, não é por mal de todo. Mas a ideia no fundo é a seguinte: nós não viemos de cegonhas. Há predisposições biológicas, sim, que afetam a forma como nós atuamos. Por isso é que os projetos igualitários forçados, mais forçados que alguma vez existiram, acabaram por gerar resultados bastante semelhantes, por exemplo, no mercado de trabalho, em que as mulheres continuaram a ser a maioria do ponto de vista dos enfermeiros, em que os homens continuaram a ser a maioria dos engenheiros, e isso são determinadas predisposições que, por muito igualitária que seja a sociedade onde estas pessoas se enquadram, há predisposições biológicas que acabam por ajudar a definir estas escolhas. E ignorar isso é dizer disparates atrás de disparates. Vamos ouvir a segunda parte. E isto é muito interessante, revela como as tais construções de género que falamos noutros assuntos reemergem neste ponto. E se tu és feminista como eu sou, eu acho que uma mulher pode ser violenta como... é um ser humano como um homem. E, portanto, pode ser tão violenta como um homem. Mas aqui o choque também tem muito a ver com a forma como as crianças... Quer dizer, como vêm trazem de outro país, para se abandonar. É uma coisa o que eu acho é que o outro ponto que eu queria expor. A crueldade existe. Crueldade, exatamente. A crueldade. Está uma palavra. A crueldade enquanto escolha moral e até estética, quando tu estudas este tipo de personalidade, eles veem o mal é quase uma forma estética, um jogo. É uma escolha livre e consciente dos seres humanos. Antes de ouvirmos esta última parte em que Henrique Raposo faz aqui um comentário interessante sobre o casamento infantil, é importante dar nota de uma coisa. Diz o Henrique Raposo: bom, mas uma mulher pode ser violenta como qualquer ser humano. Claro que pode, mas em média não o é. Essa é a realidade. E em média, as suas predisposições biológicas fazem com que uma mulher não seja tão violenta em média como um homem. E isso é evidente. E, portanto, ignorar a biologia neste debate é um disparate completo. As predisposições biológicas, do ponto de vista psicológico, por exemplo, predisposições de personalidade, existem, são uma realidade. E, portanto, uma mulher pode ser violenta? Pode, mas em média não o é tanto como um homem. Ponto. E acaba aqui a conversa. É isso. Agora, em média, é uma coisa, há exceções à média. Há mulheres mais violentas do que homens, como é óbvio. Há homens que têm menos predisposição para essa violência e toda a gente sabe que nós somos, enfim, há uma pluralidade imensa de seres humanos, não somos todos iguais e não somos as médias, não somos obrigatoriamente as médias que os estudos indicam, de acordo? Mas, em média, uma mulher é muito menos violenta do que um homem. Isso é uma evidência. E, portanto, essas predisposições psicológicas não é descredibilizar um sexo nem credibilizar outro, são o que são. E eu encaro a biologia com muita tranquilidade. Só que estas ideias, estes disparates de que somos todos iguais, temos todos as mesmas proeminências, a biologia não importa, vocês são aquilo que vocês acreditarem, se sentirem homens, são homens, se sentirem mulheres, provavelmente são mulheres, porque a forma como vocês atuam no dia a dia são construções sociais, portanto vocês podem se libertar disso tudo. Isso é um disparate. Eu não posso ter filhos, eu não posso engravidar, ou seja, posso ter filhos, mas não posso engravidar. Nunca vou poder. A biologia assim o quis. É o que é. Vamos ouvir a última parte. Eu achei perfeito usar este caso imediatamente esmagador para falar de uma coisa que não está a ter impacto nenhum. A CPCJ, esta semana, disse pela primeira vez uma coisa sobre Portugal, que há casamentos forçados de menores em Portugal. O ano passado, 54 menores, ou seja, meninas. Foram forçadas a casar com marmanjos. E não só havia um pio. Não só havia um pio das feministas, não só havia um pio dos partidos de esquerda, que bem, estamos aqui há vários meses, já falei aqui várias vezes, assumindo pontos de vista que são feministas, ainda há dias falámos da manosfera, mas não se fala disto porquê? Porque nós percebemos que isto vem de comunidades imigrantes.
são comunidades imigrantes que vêm de culturas onde é permitido o casamento de menores, mas o meu ponto é, nós não podemos ficar bloqueados neste bloqueio politicamente correto. Acho que a esquerda tem um preconceito ao contrário. Claro. Pois é verdade. Não estava à espera de ouvir isto de Henrique Raposo, mas é verdade. E não é só comunidades imigrantes, vamos chamar as coisas pelos nomes, são ciganos também. É verdade. Esses estudos foram feitos pelo Estado português. Aliás, até 2019 ou 2020 eram feitos. Quando o André Ventura começou a crescer a nível partidário, deixaram de aparecer. Estou certo de que foi uma coincidência. Portanto, é uma evidência que isso acontece. E não há cá bloqueios politicamente corretos. É uma cultura que não é bem-vinda. E temos que ser frontais deste ponto de vista. Aqui em Portugal não há casamentos infantis, nem tem que haver. Sejam os ciganos a fazê-lo, sejam imigrantes. E, portanto, temos que acabar com essa pouca vergonha. E culturas absolutamente incompatíveis com a nossa têm que ser devolvidas em massa ao seu país. E genericamente, aliás, eu estou cansadíssimo de dizer isto até à exaustão, tem que se perceber uma coisa: os donos da casa são os portugueses. E, portanto, os portugueses não são perfeitos, têm os seus defeitos. Olhem, têm, mais uma vez, qualidades médias atribuídas. Inclusive, vai sair agora, dia 28 de maio, um podcast com o professor Jaime Nogueira Pinto, em que ele explica, por exemplo, isto é um exemplo interessante, que Salazar não tinha as características médias atribuídas aos portugueses. Era um homem frio que não tinha. Era um homem frio, sim. Só isso já é uma característica média que geralmente não é atribuída aos portugueses, e nós percebemos que essas características existem. Os donos da casa têm determinadas características, cultura, língua e história, e quem não estiver disponível para a respeitar vai voltar ao seu país. E mais, a partir do momento em que haja um perigo existencial para o povo português que impeça a sua continuidade histórica, esse perigo tem que ser resolvido. E essa é a minha prioridade política neste país. Nós depois podemos debater tudo. Podemos debater as formas de governo, podemos debater os impostos, podemos debater a crise da habitação, que eu suspeito que com os repatriamentos em massa ficava em grande medida resolvida, mas enfim, podemos debater tudo. E sem dúvida nenhuma que há muito a mudar neste país, na Constituição, na forma de regime. Como sabem, sou tendencialmente monárquico, estou absolutamente à vontade. E, portanto, quando juntamos tudo isto, há muita coisa a falar. Mas uma coisa é certa: ou resolvemos a questão existencial para o povo português, que é devolver estas pessoas em massa e trazer os nossos para casa, ou mais nenhuma questão importa. Espero que isso tenha ficado claro. E, portanto, era isto no fundo que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Deixem só o gosto neste vídeo e subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.